Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta mensagem de hoje, baseada em Efésios 4:24, onde Deus está dizendo para nós que Ele quer construir, Ele quer fazer uma construção, como se fosse um prédio, um templo, uma casa. E através dessa casa, é uma casa nova, porque antigamente nós somos comparados como se fosse uma casa velha, uma choupana velha, viu, irmão? Assim que Deus uma vez me mostrou num sonho, quando eu era novo convertido, meus amados irmãos, eu sonhei que eu vinha passando, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu sonhei que eu passava numa praça, tinha um homem segurando um cachorro numa corrente, o cachorro era muito bravo. E aí eu passava por eles e o cachorro avançou em mim. E eu dizia para o homem, segura esse cachorro. E o cachorro cada vez me avançava, uau, 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 uau. E teve uma hora que eu olhei para trás, a corrente quebrou. E o cachorro veio atrás de mim. E eu comecei a correr. Quanto mais eu corria, eu olhava para trás, mas ele aumentava, ele crescia. E ele começava a ser igual aqueles filmes de Hollywood, aquela coisa que não existe no planeta Terra, uma coisa bizarra, feia, horrível. Porque agora ele cresceu, era um cachorro comum, mas agora ele se transformou ficou igual. Um animal assim, da altura de um cavalo, daquele cavalo gigante de exposição, que aqui no Maranhão tem um negócio chamado Expoema, que leva animais para exposição. Então só leva aqueles animais caríssimos, gigantes. E aquele cavalo, ele era enorme, muito grande, mas o rosto, a cara dele, irmão, era de cachorro. Então ele tinha um corpo de cavalo, a cara de cachorro, e da boca dele saiu um monte de sangue. E ele vinha, aí a voz dele mudou, uau, aquele negócio absurdo. Por isso que na Bíblia compara com uma besta, né? O diabo é comparado com uma besta lá em Apocalipse 13. Uma besta é uma coisa assim que tu não sabe explicar, é um monstro que tu não pode explicar. Aí, irmão, lá vem ele doido para me devorar. Eu sabia que ele vinha me devorar no sonho. E eu corria. E eu queria fugir, me esconder. E eu procurei um lugar para me esconder, não achei. E vi apenas uma casazinha velha de taipa, coberta de palha, aquelas casinhas do interiorzinho muito pobre. Então no sonho só tinha essa casinha. Ela não era nem rebocada. A porta era uma madeira toda arrebentada, né, de cupim. E eu não tinha outro jeito, eu vou me esconder aqui. Aí entrei. Quando eu entrei na casa, ele começou a rodear a casa e rosnava bem alto. Uau, uau, que era assustador aquela voz daquele desgranhado, ladrão, mentiroso. Aí, meus irmãos, eu disse para mim mesmo, eita, parecia aquele filme dos 3 porquinhos que eu assistia quando era criança, né? Um porquinho que o lobo soprou na casa dos porquinhos, só o sopro derrubou a casa. E eu disse, eita, vai ser igual os 3 porquinhos, ele não precisa nem triscar nessa casa, ele sopra, derruba, porque aquela casa era eu, irmão, aquela casa era eu. Deus me mostrou, é você essa casa. Se eu solidificar essa casa, se eu construir alicerces em você, através dos meus ensinos, eu vou fortalecer de uma maneira tão grande que o diabo pode soprar, ele pode bater, pode trazer todos os demônios do inferno inteiro. A casa está fortalecida e não vai cair, e ele não te pega, você está aí protegido. Aí no sonho, meu amado irmão, eu
me deu vontade de eu andar dentro da casa, porque eu via ele rondando e rosnando em volta da casa, mas ele não fazia nada. Aí eu perguntei por que ele não está fazendo nada. Ele só precisa soprar e derrubar essa casa, que ela é muito fraca. Aí comecei a andar, então dei alguns passos dentro daquela casa. A casa parecia toda velha, que ninguém habitava, cheia de teia de aranha, né? Por dentro não era rebocada, em cima, casa de palha cheia de goteira, se chovesse ali rebentava tudo. Mas comecei a andar e de repente, meu amado irmão, eu comecei a notar que as paredes por dentro, elas começaram a se tornar em aço puro por dentro. E o chão, e em cima também, era uma proteção super gigante, assim como se fosse um carro blindado, da mais alta blindagem de Efésios 6:10 em diante, as armaduras de Deus, que o diabo não pode te tocar se tu tiver essas armaduras. Aí eu disse, já sei por que ele não pode entrar aqui. Olha como está essa casa. Aí eu acordei, aí Deus disse, é assim, que o diabo vai recuar. Ele, quando olha você e qualquer pessoa que usa só o velho homem, que não quer buscar os ensinos para ter uma nova natureza, o diabo vai atacar, vai matar, vai roubar, vai destruir, porque é uma casa velha, sem proteção. Aí digo, Deus, então amém, obrigado, glória a Deus, obrigado que o Senhor está me fortalecendo, como Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, obrigado, Deus. Mas vamos falar do velho homem, ele é perigoso para nós, por isso Deus está dizendo, te sai do velho homem. Deixa Deus ensinar você de Efésios 4:24, porque ali tem para você a justiça e a santidade. Te lembra que nós já lemos aqui na escola bíblica, Romanos 6:17 ao 19, que Paulo disse que quando você entrega sua vida de coração para a doutrina de Deus, quer dizer, o ensino, doutrina quer dizer ensino, Ele, Deus, vai te transformar em alguém que é servo da justiça e da santidade. Então isso é interessante, irmão. Você tem que se entregar de coração. Ou melhor, você tem que ter alguém que ensine você a verdade, para que você tenha motivos, por causa de um monte de promessas boas que Deus faz. Motivos, uma delas é a proteção contra o diabo. Motivos para entregar o coração, para fazer as coisas como servo de coração, para estudar a Bíblia, para pregar para os outros, para evangelizar, para avisar, para servir com o coração, porque Deus quer usar os ensinos da Bíblia para você ser um servo de justiça e santidade. Enquanto isso, quem não quer isso, ele está corrompido. Olha aí a história do povo de Deus, eu anotei algumas coisas aqui, né? Êxodo 32:7, quando Deus falou para Moisés, vai lá que o teu povo se corrompeu. Eles tinham feito um bezerro de ouro. E Deus disse, teu povo se corrompeu. Quer dizer, o povo de Deus, corrompido por causa de imagem de escultura. Aqui também Deuteronômio 4:16, quando fala de novo de imagem de escultura, dando leis e mandamentos. Ele disse, vocês não podem se corromper para não fazer ídolo nenhum. Então, idolatria é uma maneira da gente se corromper diante de Deus. Ou melhor, estamos usando o velho homem que a gente aprendeu nas religiões do diabo por aí. E Deus não quer mais que a gente use isso. Aqui também, Provérbio 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é profecia? É o próprio ensino da Bíblia, é a própria palavra ensinada. E também são revelações que Deus dá através de pessoas que Deus usa para ensinar, para falar, para alertar. Pessoas que têm intimidade com Deus, Deus revela, Deus fala, Deus mostra. Também na área do ensino, porque a palavra é a principal profecia, o que já está
está escrito. É a principal profecia. Então, uma igreja que não está ensinando a verdade é corrompida. A igreja que proíbe que haja dons espirituais é uma igreja corrompida. Por exemplo, a Ellen Goldwhite, que fundou o Adventismo do Sétimo Dia, ela disse antes de morrer, ela deixou escrito que ela é a última profetisa, a única da sua geração. E depois dela morrer, ninguém nunca mais vai ter dom nenhum de profecia, que Deus nunca mais vai usar ninguém, só ela. Isso é mentira, irmão. Os dons são para toda a igreja. 1 Coríntios 12, 1 até o 10. Um dos dons é o dom de profecia. A igreja primitiva, ela tinha profeta, está lá em Atos 13, 1 e 2. E um monte de outros textos que a gente estudou aqui. Então, quando o próprio Deus não se revela, não mostra, para poder ter alguém para alertar, a igreja está cheia de heresia, de mentira, e é isso que o diabo quer. Um monte de ensino falso, porque não tem a verdadeira profecia, ou melhor, o próprio Deus é proibido de falar nessas igrejas, para alertar, para exortar, para dizer, pare com o velho homem, para com o ensino falso, ou então vocês estão corrompidos para sempre, e no céu não é lugar de corrupto. Amém? Aqui em Oséias 9, verso 9, os falsos profetas ensinando mentiras, dizia que Israel se corrompeu por causa disso, quer dizer, ouvindo mentiras dos falsos profetas. Era um povo corrompido. E o que a gente pega com isso? Lá no livro de Jeremias 13, verso 7. Olha como que Deus falou para Jeremias. Jeremias, vai lá pegar um cinto de linho, põe no teu lombo, usa por algum tempo. Depois de tu usar esse cinto, Deus sempre usa parábola, comparação. Aí Deus diz, vai lá na beira do rio, faz um buraco lá no meio das pedras, na beira do rio, e enfia esse cinto lá e vai-te embora. Depois de tempo, Jeremias, volta lá e pega e bota de novo esse mesmo cinto em ti. Aí Jeremias fez, do jeito como Deus fez. Só que o linho ficou podre, de lá daquela umidade, esquecido ali daquele lugar, o cinto ficou podre, que não podia mais usar. Aí Deus disse, sabe por que eu mandei tu fazer isso, Jeremias? Para comparar. Isso é Jeremias 13, verso 7. Que assim como o cinto está ligado no homem, assim a minha justiça, a minha palavra está no ser humano quando ele está comigo. Mas quando ele me esquece, como meu povo esqueceu, ele é igual esse cinto podre que não presta para nada. Estão apodrecidos, corrompidos. Assim estava Israel na época de Jeremias, 600 anos antes de Cristo. Querido, quando tu está te ligando a Deus na união, pela palavra, pela justiça, pela santidade, tu é igual um cinto. Tu ligado com Ele, Ele contigo. Tu e Deus e você. Mas quando você esquece, Deus está falando, não quero saber, eu quero mesmo é meu velho homem, meu egoísmo, minhas vaidades. Você é comparado por Deus como um cinto podre, igual estava Israel na época de Jeremias. Então, meus amados, aqui em Provérbios 14, 30, por exemplo, a inveja é comparada com a podridão dos ossos. Já imaginou você invejoso? Eu quero ter como aquele ídolo da televisão tem, aquela beleza, aqueles botox, aqueles cabelos, aquelas roupas, aquele carro importado, aquelas fazendas, aquelas músicas do mundo. Eu quero ser igual a ele. Você é inveja, você é invejoso. Aqui, Provérbio 14, 30, diz que tu está apodrecido por dentro, corrompido.
que ele compara aqui com podridão de osso, uma doença nova que chegou aqui para o Brasil, para o mundo, né? Nessa geração chama-se osteoporose, que você tem que comer cálcio, como a ostra, né? Você tem que comer ostra e etc, etc. O entrecasco do babaçu também, para osteoporose e outras coisas, porque você está apodrecido nos ossos. Mas o pior é o espiritual, quando a gente esquece de Deus, não quer ouvir mais as leis de Deus, os mandamentos. Enquanto isso, nossa vida é igual do ímpio, quem rouba, rouba, quem mata, mata. Não tem santidade de coisa nenhuma. É igual um cinto podre, é igual o osso podre. Mas olha o que Paulo disse que Cristo veio fazer, meus amados irmãos. 2 Timóteo 1,9, que através do Evangelho, Cristo veio trazer a incorrupção. Através do Evangelho. 2 Timóteo, estou lendo na minha Bíblia aqui na tradução mais antiga, hein? Cuidado com a tradução moderna, porque o diabo usou muitos tradutores para excluir temas igual esse, que a gente está estudando aqui, e aí você fica na corrupção e não sabe. O velho homem é corrupto, está enganado com tantos prazeres, tantos desejos, e o Evangelho vem para desfazer esse velho homem, para você receber os benefícios que o Evangelho traz. Um deles é a proteção, salvação, comunhão com Deus, bilhão de riquezas que tem no céu. Deus salvar a tua casa, a tua família, mudar você para parar com essas brigas, essa língua de cobra que te usa para brigar, para odiar. Então, 2 Timóteo, olha o que o Evangelho faz. Diz assim, 2 Timóteo 1,8 em diante se lê assim: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, quer dizer, não segundo o que eu fiz antes de ser cristão, né? A obra de agora não, a obra tem que ter, tá? Apocalipse 2:22, diz que Cristo vai pagar a cada um segundo sua obra. Quando ele fala em obra aqui, é o que eu fazia antes de ser um cristão. Eu dava um pão para o outro, eu era bonzinho de coração. Antes, essa obra aí não adiantava. Se eu morresse sem Cristo, não adiantava. Por isso que ele diz, verso 9, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, o que falamos ontem, né? Antes que o mundo existisse, ele planejou eu e você, vendo a palavra, avisando pessoas nessa geração, chamando pessoas, ensinando pessoas, investindo, contribuindo, amando, para poder salvar vidas. Aí ele diz, antes da fundação do mundo, ele planejou isso. Aí ele diz, 9, antes do tempo dos séculos, ao verso 10, que é o que vamos ler agora, sobre a incorrupção, ele diz isso, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha que lindo, está aqui, ponto. Vou parar aqui, já avisando você aí para chamar um novo convertido para estar conosco amanhã.
Vamos estudar amanhã Efésios 5:3, ainda falando de santidade, aperfeiçoando a santidade. Então Efésios são ações que a gente fala que Paulo disse, isso não convém a santos. Vai ser o tema de amanhã. Então já chama o novo convertido aqui, ó. Meu número, pede para ele entrar aqui no meu privado, colocar tá, o nome dele aí, para a gente adicionar na escola bíblica, para ele receber vídeo, áudio. Está aqui meu número, 984904763, o código do Maranhão 98. Você que está fora do Brasil, que tem muita pessoa fora do Brasil, que está conosco nos nossos grupos de WhatsApp, então você tem que colocar acima de tudo 55, que é o código do Brasil. Aí depois tu bota 98, que é o código do Maranhão, e depois bota o número do missionário Wagner Jesus. Ponto, tá? Querido, então tá aí, tá? Ore por mim, tô orando você. Vamos desfazer essa criatura velha. Vamos deixar o mundo ver a gente com santidade. Deus confia em nós para a gente pregar o Evangelho, mas não é pregar o Evangelho com dinheiro ou sem dinheiro. Não é pregar com beleza física ou sem beleza física. É pregar sem santidade, que Ele não aceita. É pregar sem a justiça de Deus, de Efésios 5:24, que Deus não aceita. Justiça é cumprimento da lei. Então use a palavra de Deus em você, a vitória é tua, em nome de Jesus. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.